Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André, eu sou da Igreja Cristã Evangélica Vida Nova e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre o tema Passos de Fé em Tempos Difíceis. E eu quero já logo pedir para vocês abrirem o livro de 1 Samuel, no capítulo 14, nós iremos ler do versículo 1 até o 15. Vamos lá. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isto a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma ranzeira na fronteira de Gibá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode e filho de Finéias, o neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozês e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatan disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento, aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiver em mente, eu irei contigo. Jonatan disse: venha, vamos atravessar em direção dos soldados e deixarmos que nos avistem. E nos disserem, se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto. Ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas disse o Senhor: mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatan e seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatan disse a seu escudeiro: siga-me, o Senhor entregou ele em nossas mãos. Jonatan escalou usando as mãos e os pés, o escudeiro foi logo atrás. Jonatan começou a derrubá-los, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatan e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então, caiu terror sobre todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam nos acampamentos e no campo, como os que estavam sobre os destacamentos, até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve pânico terrível. Antes de nós nos aprofundarmos nessa palavra, eu gostaria de orar. Querido Deus, muito obrigado por mais um novo dia. Quero agradecer por esse momento, onde nós podemos ouvir um pouco mais da Tua palavra, que nós possamos realmente entender o que o Senhor quer passar para nós e que nós possamos abrir os nossos corações para isso, para a Tua mensagem. Que o Senhor realmente possa proteger, para que nós possamos ter concentração e que nós não fiquemos distraídos com alguma coisa e que possamos nos focar em Ti, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós lemos essa história que talvez você nunca tenha ouvido falar, né, de Jonatan, muito interessante, mas eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva, antes de entrar mais profundamente no assunto, sobre esse ano. Esse ano 2020 foi um ano, acho que diferente do que nós somos acostumados, né, porque muita coisa mudou. Agora somos obrigados a utilizar uma máscara para sair de casa, e enfim, tantas coisas aconteceram. Não sei se você lembra, eu vou ler alguns episódios aqui, que aconteceram esse ano. Em janeiro nós tivemos a ameaça de guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Tivemos os incêndios na Austrália, que dizem que a fumaça chegou até aqui no Brasil. As primeiras mortes do coronavírus na China, e foram 10 mil infectados naquela época. Tivemos um terremoto na Turquia, tivemos um terremoto no Caribe, tivemos chuva em Minas Gerais e mataram 45 pessoas na região do Belo Horizonte. Em fevereiro, o coronavírus chega ao Brasil. Em abril, o Brasil entra em quarentena e o número de mortos chega a 1.000.
Em maio, temos 10 mil mortes pelo coronavírus, né? Tivemos também o protesto contra o racismo após a morte do George Floyd. Em junho, tivemos nuvens de gafanhoto na Argentina que avançaram rumo ao Brasil. Em julho, o presidente Bolsonaro, ele testou positivo para o coronavírus. Em agosto, tivemos a explosão no Líbano, que deixou centenas de feridos e 10 mortos. Em setembro, tivemos as queimadas no Pantanal, onde aqui na nossa cidade de Cuiabá, só fumaça, basicamente, né? E agora, no início de dezembro, tivemos um grupo de assaltantes que estavam assaltando bancos. E, enfim, que ano, né? Não sei muito bem como você vivenciou esse ano, não sei como foi o seu ano. Talvez você tenha passado por momentos bastante difíceis, né? Eu imagino que todo mundo perdeu um ente querido por conta do coronavírus, né? Por conta dessa pandemia. Enfim, muita coisa mudou. E o tema de hoje, Passos de Fé em Tempos Difíceis, nós queremos de fato aprender como que nós podemos fazer da melhor maneira, como Deus quer que nós agimos em certas situações. E logo, voltando agora à história, em 1 Samuel, olhem atentamente o que o rei de Israel estava fazendo. Eu quero voltar rápido um pouquinho no tempo. Nessa época, os israelitas estavam em uma situação muito delicada. O rei Saul estava com apenas 600 soldados indo para uma batalha contra um exército altamente armado dos filisteus. O grande problema é que os filisteus eles estavam naquela época dominando todos os ferreiros de todos os lugares. Então eles não deixavam que o povo de Israel tinha acesso às armas, às espadas, às lanças, a escudos. Então eles estavam bastante vulneráveis, nem equipamento, né? E o exército filisteu estava com armamento pesado completo, né? Tudo normal. E quando eles decidiram lutar contra os filisteus, o exército de Israel, nós podemos ver a atitude muito boa do rei Saul. Vamos ler o versículo 2 e 3. Saul estava sentado debaixo de uma ranzeira na fronteira de Gibá, e com ele estavam 600 soldados. Continua. E entre os quais Aías que levava o colete sacerdotal. Então o rei Saul, ao invés de agir, ele estava sentado debaixo de uma figueira, junto com os seus 600 soldados. E tinha mais. Ele ainda tinha um sacerdote no meio do exército. Ou seja, o rei Saul tinha tudo para enfrentar os filisteus. Mas ele não fez nada. Ele nem pediu para que este sacerdote orasse para Deus, né, para perguntar para Deus: e aí Deus, como que eu consigo vencer os filisteus? Como que eu faço para vencer os filisteus? Nada disso aconteceu. O rei Saul ficou sentado, sem o que fazer, com medo de agir. E isso é algo que acontece bastante em nossas vidas. Tantas vezes nós temos medo de algo que nós nem sabemos que vai acontecer. Precisamos tomar uma decisão, mas não tomamos por medo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Quantas vezes isso já aconteceu em nossas vidas? Quantas vezes eu fiquei com medo? Quantas vezes você já ficou com medo? Mas temos aqui uma pessoa diferente, que foi filho do rei Saul, o Jonatas. Versículo 1. Jonatas, filho de Saul, disse a seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. E ele nem contou isso para o pai, porque se ele tivesse contado para o pai dele, provavelmente o rei Saul teria impedido dele de ir para os filisteus. Mas cá entre nós, né? Caramba, que loucura que Jonatas acabou de propor. Então, relembrando, eles não tinham um armamento muito bom, apenas o Jonatan e o rei Saul tinham um armamento, que era a espada. Mas, mesmo assim, eles estavam contra um exército inteiro dos filisteus, e eles dois estavam indo para o lado mais desconfortável possível, que era no meio do exército filisteu. Né? Essa foi a proposta do Jonatan. Né? Uma loucura. E agora vamos continuar a leitura, do versículo 4 e 5. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Né? E aqui
nós temos o grande primeiro desafio de Jonathan. Então, Jonathan, ele sabia que ele estava com Deus. Se você ler um pouquinho nos capítulos anteriores, Deus ele se confirma algumas vezes que ele estava ao lado de Israel, que ele estava ao lado do povo de Jonathan também, né? E isso foi algo que, por isso que Jonathan também tomou essa atitude diferente, dele tomar essa decisão de ir no meio do exército inimigo. E aí, do nada, ele percebe que tem um penhasco na frente dele. E muito interessante, os penhascos deles têm nomes, né? Um é Bozez e o outro é Sené. E eu peguei a tradução dessas palavras. Um significa rocha espinhosa e o outro rocha escorregadia. Muito interessante. Então, o Jonathan, ele teve que escolher um dos dois lados. Ou a rocha espinhosa ou a rocha escorregadia. Então, aqui, vamos agora colocar em nossas vidas. Muitas vezes, nós como cristãos, achamos que quando nós estamos seguindo a Cristo, a nossa vida vai ser uma beleza, vai ser fácil. Eu estou seguindo a Cristo, nada vai acontecer comigo, agora só maravilha. Tudo vai ser tranquilo, eu vou com Deus, então todas as coisas agora vão para o melhor e tudo vai ficar perfeito. Não, né? Aqui, mais uma vez, nós vemos que não é bem assim. Jonathan, ele teve que enfrentar esse penhasco, ele teve que escolher um dos dois lados, inclusive. E da mesma maneira, você, eu, todos nós precisamos decidir para qual lado nós iremos ir. E muitas vezes, o caminho que Deus escolhe para a gente não é tão confortável assim. Mas Deus nos garante uma coisa: a vitória do final. Independente que tipo de caminho difícil nós iremos ter, que nós possamos ter, Deus ele promete a vitória no final, se seguirmos a Ele. Isso Jonathan sabia. Então por isso que ele tomou essa atitude e por isso que ele foi firme, sem hesitar. E ele escolheu uma das duas opções. Talvez você acredite que eu estou falando besteira, né? Não, mas seguir a Cristo é uma coisa maravilhosa e tal. Claro, seguir a Cristo é a melhor coisa que pode acontecer em qualquer tipo de vida, inclusive na minha. Mas nunca significou ter uma vida fácil. A vida com Cristo requer sim sacrifícios. Requer sim coisas de nós que nós muitas vezes até desejamos. Mas talvez não seja isso que Deus quer para a sua vida. Como o Jonathan sabia, o caminho para a vitória muitas vezes é um caminho que exige muita batalha, que exige bastante esforço. Isso não vale apenas para a vida cristã, isso também vale para a nossa vida. Fazer uma faculdade não é fácil. Ter um relacionamento não é fácil. Tudo requer batalha. Você precisa se empenhar para isso. Você precisa batalhar. E é exatamente isso que o Jonathan fez. Continuando a nossa leitura, no versículo 6, Jonathan disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. E aqui nós temos a segunda coisa muito estranha. Talvez, olha essa palavra, talvez o Senhor haja em nosso favor. Caramba, André, você está me dizendo que então que o Jonathan ele foi literalmente para o exército inimigo, sendo que ele nem tinha certeza que Deus estava 100% realmente com ele? Sim, exatamente. Exatamente isso. Essa loucura que o Jonathan fez. Loucura, na verdade, nem tanto. Porque Jonathan ele confiava plenamente em Deus. E ele sabia que Deus estava com ele. E isso é algo que nós também precisamos fazer em nossas vidas. Nós não temos, muitas vezes, certeza de que o caminho que nós iremos tomar é realmente correto. Mas se nós tivermos uma vida voltada a Cristo, Ele pode sim, e Ele vai guiar você por um caminho. E nós nem sempre temos a certeza, mas precisamos fazer um passo no escuro,
para que assim Deus possa mostrar a grandeza do poder dele. Porque muitas vezes nós não sabemos nem para onde nós estamos trilhando, mas Deus sabe. E aí nós precisamos de fé. E essa fé é algo que nós precisamos treinar. Porque muitas vezes nós queremos ter a certeza das coisas para nós fazermos um caminho, para nós fazermos um passo para frente. Como o rei Saul, ele não tinha certeza que ele ia vencer a batalha. Então o que ele fez? Sentou, ficou parado, não reagiu. Ele precisava da certeza. As coisas não funcionam assim com Deus. Senão, nós seríamos apenas robôs. Seria muito fácil Deus programar a gente. Ah, André, você vai seguir por esse caminho, você vai fazer isso quando você tiver 20 anos, isso aqui quando você vai fazer 25, cara, você vai ter isso, tudo tranquilo, fique tranquilo. Deus não quer isso. Deus não quer robôs. Ele quer que nós confiemos nele, que nós tenhamos fé. Em Mateus capítulo 17 tem um versículo bíblico muito famoso e ele é muito legal, por isso eu vou ler para vocês. Mateus 17, 20 está escrito o seguinte: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Essa é a fé cristã. De nós muitas vezes não soubermos onde estamos pisando, mas essa fé em Deus, ela vai nos guiar para o caminho que Deus quer para as nossas vidas. Vamos então prosseguir. 1 Samuel 14, no versículo 7. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Aqui também é um exemplo maravilhoso de que Jonatas estava muito bem acompanhado. E você também pode estar bem acompanhado com pessoas cristãs de verdade, que de fato se entregam também a Cristo. Eles irão com você, porque o caminho de Deus é o melhor caminho possível. E você com certeza terá apoio de um amigo de verdade ao seu lado. Que quando você cair, ele pode te levantar. E quando ele cair, você pode também levantá-lo. Isso também é um versículo bíblico. E isso é muito legal. Um parceiro você pode ter. No versículo 8, 9, 10 e 11, Jonathan explica que nós vamos deixar os soldados nos verem, e aí, se eles nos chamarem para cima, nós iremos. E caso eles não nos chamem para subir, a gente vai esperar, porque Deus não quer que a gente faça aquilo. Olha a obediência de Jonathan, né? Então, ele sabia muito bem o que fazer. E o interessante que aconteceu foi que os filisteus fizeram o quê? Vem aqui que a gente vai te dar uma lição, no versículo 12. Gritaram para Jonatas e seu escudeiro: suba até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonathan disse a seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. E aqui você pode ter certeza. Aquele caminho que o Jonathan fez, no escuro no começo, se confirmou. Porque agora ele sabia com toda a certeza que Deus estava ao seu lado. Deus confirmou. Essa é a confirmação que Deus deu para ele. Vá. Agora eu entrego eles em tuas mãos. É maravilhoso. Deus queria dar vitória para o povo de Israel. E ele fez isso através de Jonathan, dessa maneira incrível. Deus quer fazer exatamente isso com a gente. Ele quer nos guiar, como ele fez com Jonathan, de maneira incrível. Deus, ele é cavaleiro. Se você ficar sentado, se você não quiser se mover, ele não vai te empurrar, ele não vai te arrastar. Deus não é assim. Deus, ele é cavalheiro. Você tem que ficar de pé, você tem que andar, para que assim ele possa te guiar para o caminho correto. Também não devemos sair correndo desesperadamente. Não, assim também nós não iremos ter o guia que nós queremos ter, que é Deus em nossas vidas. Se você correr desesperadamente, tomando atitude de qualquer jeito, de maneira impulsiva, não é assim que as coisas funcionam com Deus. Deus, ele tem o seu tempo, o tempo perfeito para as coisas. Nós muitas vezes não temos paciência para esperar, ou nós temos medo de tomar atitude.
Precisamos achar exatamente esse ponto de equilíbrio, de nós estarmos sempre andando com Deus, para que Ele possa nos guiar da melhor maneira possível. E depois, no final, Deus ele demonstra o seu poder através de Jonatão e seu escudeiro. Olha o versículo 15. Então caiu terror sobre todo o exército filisteu, tanto os que estavam no acampamento ou no campo, como todos os que estavam sobre os destacamentos, até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. O exército filisteu sabia do Deus de Israel, e quando eles viram que o Jonatão matou 20 pessoas, eles já perceberam, não tem apenas 2 pessoas ali não. O Deus de Israel está lutando com eles. E esse é o diferencial. Deus estava com eles, isso é magnífico. E aqui eu já quero chegar à conclusão. Não importa quem você seja, não importa o que você faça, o diferencial mesmo é o que você faz com Deus. Deus nunca precisou de nós não. Ele é Deus, somos apenas humanos. O que você tem feito com Deus? Você tem feito o quê? Você tem deixado Deus agir em sua vida? Ou por acaso você tem medo do que Deus quer para a sua vida? Você fica sentado porque você acha desconfortável o caminho que Deus escolheu para você? Você não quer subir o penhasco cheio de espinhos ou um penhasco escorregadio porque é desconfortável? Ou por acaso você é aquela pessoa que de fato nunca deixa Deus agir também, porque você sempre toma as suas próprias decisões para a sua própria vida? Não preciso disso, não, Deus, é isso aqui e pronto, não é você, não. Você não deixa Deus agir em sua vida. Em que lado você está? Você está sentado? Você está desesperado? Ou você está no ponto de equilíbrio, onde Deus quer? E é onde também você deixa Deus te guiar, você entregando a sua vida plenamente com fé nas mãos dEle. E assim, Deus quer também te carregar em tempos difíceis. Essa pandemia, não sei o que você passou, não sei por que tipo de situação você passou. Talvez você tenha pego Covid, talvez não, né? Mas independente de que tipo de situação você passou, saiba que se você entregar a sua vida para Cristo, independente de quão difícil o caminho for, essa vitória que Jonatão e seu escudeiro tiveram para o povo de Israel contra os filisteus também vai ser sua. Essa é a vitória que Deus quer nos dar para essa vida. E depois, obviamente, a vida eterna. O que Deus fez por nós foi muito mais do que apenas uma vitória em uma batalha. Ele venceu já as batalhas das batalhas. Deus já derrotou o diabo. A morte não tem mais poder sobre aqueles que são chamados filhos de Deus. Todos nós somos criaturas, mas nem todo mundo é filho. Nem todo mundo é filho de Deus. Em que posição você se encontra? Talvez você se ache insuficiente para entrar nessa comunhão maravilhosa com Deus. Eu posso te afirmar uma coisa: todos nós somos insuficientes. Não tem nenhuma pessoa nesse mundo que é melhor uma que a outra. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Em Romanos 6:23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Isso vale para todos. Vale para mim, para você, para o mundo inteiro. As regras são de Deus, não as nossas. Por isso que é válida. O grande sacrifício de Deus na cruz fez com que esses pecados sejam retirados de você. Deus te perdoou. E assim você pode entrar nessa comunhão maravilhosa de Cristo Jesus. E assim o diabo não tem mais poder de te acusar. O seu pecado. Esse pecado que talvez está te prendendo. Esse pecado que te está deixando para baixo, que talvez te deixa em uma situação tão ruim que você não consegue mais agir. Deus te perdoou. E nós humanos não temos direito nenhum de julgar a vida alheia, porque todos nós estamos no mesmo patamar. Apenas Deus é o único que pode julgar sobre a sua vida. E Ele vai. Deus, Ele pagou o preço na cruz. E por conta disso, Deus, Ele pode julgar sobre as nossas vidas. Mas nenhum outro ser humano
porque nós estamos no mesmo patamar. Todos os humanos estão no mesmo patamar. Seja se você tem um PhD, se você tem um doutorado, ou se você for, sei lá, uma coisa que socialmente é visto ruim, vamos ver, um lixeiro, não sei. Não importa. Deus vai te julgar pelo que você é. E Ele é o único que pode. Nenhum outro ser humano pode. Então eu te pergunto mais uma vez, que posição você está? Você está ao lado de Cristo? Ou você não está ao lado de Cristo? Se você for um cristão, você está com medo de agir? Com medo de fazer alguma coisa por Deus? Com Deus? Ou você está totalmente em uma outra categoria, onde você só toma suas decisões sem nem perguntar para Deus o que Ele quer na sua vida? Vamos achar esse ponto de equilíbrio. Muito se fala sobre Deus, mas pouco se vive de fato, realmente. Essa é uma frase que o Mauro Henrique fala em uma das músicas dele, Onde está Deus? Inclusive recomendo você ouvir essa música maravilhosa. E eu gostaria de ler Mateus capítulo 7, também no verso 7. Mateus 7, 7. Está escrito o seguinte, até o 12. A persistência na oração. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará as coisas boas aos que lhe pedirem. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei dos profetas. É aqui Deus mais uma vez está falando, está argumentando. Por que você não... Você está fraco? Você não consegue mais sair dessa sua posição? Por que você não pede então a Deus força? Peça a Deus força. Talvez você precise de uma ajuda. Talvez um amigo que te levante. E esse é um desafio que eu quero também passar para vocês. O meu desafio é que você crie um grupo. Crie um grupo. Você e um amigo seu, próximo. Um amigo que sabe de fato o que você faz da sua vida. Que te conhece muito bem. Orem juntos. Leiam a Bíblia juntos. O desafio é nós colocarmos Deus como nosso centro, para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa fazer a gente florescer como Ele quer, que nós possamos ser luzes aqui nessa terra. Jonathan, ele salvou não só o rei Saul e os 600 soldados, ele salvou o povo inteiro com a atitude dele. Você também pode agir entregando a sua vida a Cristo, deixando Ele no centro, e assim Ele pode te usar. Deus pode te usar para o bem maior dEle. Nada vai acontecer se nós não confiarmos em Deus, se nós não tivermos fé. E aí todos os problemas que você ter vão persistir. Porque Deus, Ele é a melhor solução possível para todos os problemas. Porque Ele é Deus e Ele vive. Lute como Jonathan lutou, entregando a vida completamente a Cristo. E assim você vai, com certeza, no final das contas, obter a vitória que Deus prometeu para todo o seu povo. Eu gostaria ainda de fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é esse Deus incrivelmente forte. E o Senhor quer nos guiar, Senhor. Quebranta os nossos corações. Somos seres muito orgulhosos. Queremos muitas vezes mandar em nossa vida e temos muitas vezes também medo de tomar uma atitude, porque nós temos medo da consequência. Mas quando nós confiamos no Senhor e nós nos colocamos realmente perante o Senhor, nós sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Como o Pai quer o melhor para o Filho, o Senhor também quer o melhor para nós. Então queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que possamos crescer, que possamos ser luz e que nós possamos fazer a Tua vontade nesse curto período de terra que nós temos. Muito obrigado. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, isso foi o vídeo de hoje. Que você possa, de fato, entregar a sua vida para Cristo.
A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!